Fala, galerinha, beleza? Hoje nós vamos recapitular vários conceitos, propriedades, características da função modular. Então eu já tenho aqui o plano cartesiano no quadro e já tenho a expressão que define a sentença de uma função modular. A priori, eu vou considerar a função definida no conjunto dos números reais e com contradomínio também igual ao conjunto dos reais, tá bom? Então, eu vou inicialmente fazer o seguinte, esboçar o gráfico da função dada por essa sentença, beleza? Para isso, eu vou inicialmente marcar alguns pontos que são convenientes. Quais pontos são convenientes? Os pontos onde o gráfico intersecta os eixos coordenados. Onde é que o gráfico intersecta o eixo x, o eixo das abscissas? Nas raízes da função, nos zeros da função. Zeros da função, por quê? Porque é onde a função vale zero. Então, eu vou igualar essa expressão a zero e vou inicialmente determinar os zeros dessa função, tá bom? Ou melhor, da função definida por essa sentença. Então, eu vou igualar o módulo de x ao quadrado menos 4x a zero. Para que o módulo de uma expressão seja zero, a própria expressão deve ser nula. Ou seja, x ao quadrado menos 4x igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau. Mas é uma equação do segundo grau muito particular, muito simples. Eu não preciso usar a fórmula para resolvê-la e nem recorrer à soma em produto. Por quê? Porque como o termo independente é nulo, né, o coeficiente... o termo independente é zero, eu só tenho coeficientes do primeiro e do segundo grau, coeficiente dominante e o coeficiente do primeiro grau, eu posso simplesmente colocar o x em evidência. Então eu vou ter o x, o produto de x por x menos 4. Então esse produto é igual a zero. Ora, para que um produto seja igual a zero, um desses fatores tem que ser zero, né? Ou seja, nós temos que o x é igual a zero, ou x menos 4 igual a zero. Mas x menos 4 igual a zero equivale a x igual a 4. Então essas são as raízes da equação quadrática. Essas são as raízes da equação modular. E, portanto, estes são os zeros da função modular definida por essa expressão. Ou seja, x igual a 0 e x igual a 4 são os pontos, ou melhor, são as abscissas dos pontos onde o gráfico da função vai intersectar o eixo das abscissas. Tá bom? Beleza. E, de fato, se eu quisesse determinar onde o gráfico intersecta o eixo das ordenadas, eu ia encontrar y igual a zero mesmo, certo? Porque a função intersecta o eixo y, onde o x é igual a zero. Mas se eu já tivesse substituído o x por zero aqui no início, eu já teria encontrado o y igual a zero. Então, por acaso, o ponto de coordenadas 0 e 0 é, ao mesmo tempo, o ponto onde o gráfico intersecta o eixo x e onde o gráfico intersecta o eixo y. De fato, não há outro ponto sobre o eixo y onde o gráfico da função vai passar. Beleza? Beleza, tem esses dois pontos. Outro ponto que é muito importante, ou melhor, que é muito conveniente, em se tratando de uma expressão quadrática, é o vértice, né? O vértice da parábola. Beleza, como é que eu determino o vértice da parábola? Ah, nossa, eu não me lembro, né, da fórmula para calcular o x do vértice, o y do vértice. Não precisa, porque uma vez que a gente já obteve as raízes, o x do vértice, ele se situa precisamente no meio entre as raízes. Ele está no meio das raízes. E qual é a média entre 0 e 4? A média entre 0 e 4 é 2. Ou seja, o x do vértice, ele se situa nessa vertical. Ora, se eu tenho que o x do vértice é 2, para obter o y do vértice,
basta substituir o x por 2 na expressão. Então, o y do vértice, eu vou substituir por 2, mas por enquanto, eu vou fazer o cálculo ainda sem o módulo, e depois eu vou tomar o módulo do resultado, tá? Eu vou fazer como se a gente estivesse trabalhando com função do segundo grau, sem o módulo. E depois eu aplico o módulo para poder esboçar o gráfico corretamente, beleza? Então, o y do vértice vai ser o valor da expressão, o valor numérico dessa expressão com o x substituído pelo x do vértice, que é 2. Então, eu vou ter 2 ao quadrado menos 4 vezes 2. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2 é 8, e 4 menos 8 dá menos 4. Então, eu vou até colocar numa cor diferente aqui no gráfico. Por quê? Porque o menos 4 não é a ordenada do ponto do gráfico da função modular. O menos 4 é a ordenada do vértice da função do segundo grau, sem o módulo, tá? Então, o menos 4, que está bem aqui embaixo. Ou seja, se eu estivesse trabalhando com a função quadrática, sem esse módulo aqui, eu já poderia esboçar o gráfico, né? Então, uma parábola, ó, com concavidade para cima, certo? Porque o coeficiente dominante é 1, que é positivo. Então, uma parábola, passando aqui pela origem do plano cartesiano, chegando até o vértice de coordenadas 2 e menos 4, e aí depois passando pelo ponto de coordenadas 4 e 0. E isso se nós estivéssemos trabalhando com a função quadrática. Porém, eu tenho um módulo, ou seja, tudo que é negativo vai ficar positivo. Graficamente, como é que isso se traduz? Tudo que está abaixo do eixo x irá refletir para cima do eixo x. Então é como se o eixo x aqui funcionasse como espelho. Só que ele funciona como espelho apenas para a parte que está abaixo, porque a parte que está acima permanece. O que é positivo continua positivo, não muda, tá bom? Apenas o que é negativo é que vai virar positivo. Ou seja, um esboço do gráfico da função modular vai ser, bom, como eu disse, a parte que está acima do eixo x continua, a parte que está acima do eixo x mantém, porque já era positiva, porém, a parte que estava negativa vai ficar positiva. E o vértice aqui da parábola, que tinha coordenadas 2 e menos 4, vai refletir para o ponto de coordenadas quais? O x continua, 2. Porém, o y agora, ó, 4. Então, 2 e 4. Então, essa parte vai refletir, ó. Beleza, aqui é 0, onde é 0 permanece, o que era positivo mantém. Beleza? Então, essa parte que está na cor preta corresponde ao esboço do gráfico da função modular, definida nos reais, com contradomínio igual ao conjunto dos reais, dada por essa sentença. Y, né, ou f de x, igual ao módulo de x ao quadrado menos 4x. Então, o que nós temos aqui na cor preta é o gráfico de f. Beleza. Então, aí está o esboço do gráfico da função modular, beleza? Então, vamos ver agora algumas características, alguns detalhes que a gente pode analisar e que podem ser avaliados, né? Então, por exemplo, eu vou perguntar o seguinte: quantos, ainda considerando, tá? Ainda considerando f, com domínio e contradomínio iguais ao conjunto dos números reais. Nessa situação aqui, eu pergunto: quantos elementos do domínio de f tem imagem
igual a, por exemplo, 1, igual a 1. Aliás, eu vou dividir essa questão em vários itens. Iguais a. Então, eu vou colocar aqui, ó, vários itens. Então, eu vou perguntar, por exemplo, quantos elementos do domínio tem imagem igual a 0, igual a 1, igual a 4, igual a 7, por exemplo. Tá bom? Beleza. Basta a gente analisar no gráfico. Agora eu não preciso fazer cálculo nenhum, porque eu já esbocei o gráfico. Então, pela análise gráfica, eu consigo responder essa questão. Por quê? Se eu quero saber, ó, quantos elementos do domínio tem imagem igual a 0, ou seja, tem o y igual a 0, então eu vou olhar aqui, ó, para o eixo x, porque o eixo x é justamente a reta que corresponde a y igual a 0. Todos os pontos com y igual a 0, todos os pontos com segunda coordenada nula, formam o eixo x, tá? Então, sobre o eixo x, eu tenho quantos pontos do gráfico da função? Eu tenho este de abscissa 0 e tenho este outro de abscissa 4. Portanto, a resposta a essa pergunta aqui é 2, tá bom? Então, existem 2 elementos no domínio da função com imagem igual a 0. E, de fato, eu sei quais são esses 2 elementos. Quais são esses 2 elementos? O 0 e o 4. Tá bom? Mas a questão aqui só quer saber a quantidade, tá? Eu só estou complementando aqui, porque a gente já havia feito o cálculo e a gente já tinha visto que os zeros da função, as raízes da função modular aqui, são 0 e 4. Depois, quantos elementos do domínio da função têm imagem igual a 1? Bom, se eu quero saber quantos elementos têm imagem igual a 1, então eu vou lá no eixo y, localizo 1 e considero a reta horizontal passando pelo 1. Muito bem. A reta horizontal aqui, passando pelo 1, vai intersectar o gráfico em quantos pontos? Quantos pontos? Vai intersectar o gráfico em 1, 2, 3, 4 pontos. Portanto, existem 4 elementos do domínio da função com imagem igual a 1, tá bom? Se eu quisesse saber quais são esses elementos, né? Se eu quisesse saber os valores de x para os quais o y vai ser igual a 1, aí eu deveria resolver a equação modular correspondente, tá? Eu deveria pegar esse módulo, igualar a 1, né? E aí considerar aqueles casos, né? Como é que a gente resolveria a equação modular? Se o módulo da expressão é igual a 1, é porque a expressão vale 1 ou vale menos 1. E aí eu tenho que resolver cada uma das 2 equações quadráticas correspondentes para obter os valores de x, tá bom? Mas no caso aqui eu não estou interessado nesses valores, eu só estou interessado na quantidade. E para saber a quantidade, basta analisar o gráfico, beleza? Depois, quantos elementos têm imagem igual a 4? Quantos elementos têm imagem igual a 4? Então, vou fazer procedimento análogo. Eu vou lá no eixo Y, localizo o 4 e traço a horizontal, passando pelo 4 e vejo em quantos pontos do gráfico essa horizontal quantos pontos do gráfico essa horizontal vai intersectar, beleza? Então, de início, eu já tenho um ponto aqui, né? Que é aquela reflexão do vértice da parábola, né? Que é justamente o ponto de coordenadas 2 e 4. Então, já tem esse ponto. Será que eu tenho mais algum? De fato, eu tenho, né? Por quê? Porque como eu estou considerando aqui domínio igual ao conjunto dos números reais, o gráfico não termina aqui e também não começa aqui. Ele continua, né? Ele se prolonga de forma ilimitada, superiormente. Então, de fato, eu vou ter um ponto em comum com essa horizontal aqui e vou ter um outro ponto em comum com a horizontal aqui, tá? Então, qual é a resposta aqui? 3. Então, há 3 elementos, e um deles, de fato, eu conheço, né?
Boa, Alan. O Alan já está antecipando as respostas aí, né? Então, de fato, um dos pontos eu já conhecia, que é o ponto de coordenadas 2 e 4. Então, eu já sei que um dos valores de x, eu já sei que um dos elementos do domínio que tem imagem igual a 4 é o 2. Se eu quisesse saber os outros dois, né? Eu teria que resolver a equação modular correspondente. De novo, como é que eu faria? Eu escreveria o módulo de x ao quadrado menos 4x igual a 4, né? E resolveria essa equação modular. Como é que eu resolveria essa equação modular? Dividindo em duas equações quadráticas. Em quais duas equações quadráticas? X ao quadrado menos 4x igual ao próprio 4, e a outra, x ao quadrado menos 4x igual a menos 4, beleza? Então, resolveria essas equações, e quais raízes que eu obteria? Eu obteria o 2 e obteria os outros dois valores de x aqui, que eu não sei quais são. Quer dizer, eu só sei que um é negativo e sei que o outro é maior do que 4. Beleza? Beleza. E agora, hein? Quantos elementos do domínio têm imagem igual a 7? Bom, de novo, né? O 7, localizo o 7 aqui no eixo Y. Aí eu deveria traçar a reta horizontal passando pelo 7, e essa reta vai intersectar o gráfico em quantos pontos? Em apenas 2, né? Por que em apenas 2? Porque, como eu disse, essa curva aqui continua. Então, vai intersectar em um ponto aqui e vai intersectar em um ponto lá, que eu não vou traçar aqui porque o quadro já está cheio, tá bom? Mas vai intersectar em 2 pontos. Nessa parte aqui não vai haver interseção, certo? Porque aqui o ponto máximo aqui nessa região é justamente o ponto que está no nível 4, tá bom? Mas então, no nível 7, eu vou ter 2 pontos. Tá bom, vai, eu não me contenho, eu vou fazer aqui. Vai. Então, tem essa reta horizontal aqui. Tem essa reta horizontal. O gráfico aqui continua, né? Então, vai intersectar em outro ponto, beleza? Eu não sei quais são as abscissas desses pontos, né? Mas eu sei que a segunda coordenada é 7. Aqui, ó, aqui também. Não sei qual é a abscissa desse ponto, mas eu sei que a segunda coordenada é 7. Se eu quisesse determinar as abscissas desses pontos, mais uma vez, eu deveria resolver a equação modular. O que eu deveria fazer? Eu deveria fazer esse módulo aqui igual a 7. Aí, como é que eu resolveria essa equação modular? Se o módulo é igual a 7, é porque a expressão vale mais ou menos 7. E aí eu resolveria as equações quadráticas correspondentes para obter os valores de x. Tá bom? Beleza, beleza. O que mais que a gente pode explorar aqui nesse exemplo, né? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou fazer o seguinte. Ainda olhando para o gráfico, eu vou propor aqui uma outra questão. Vou propor uma outra questão. Que outra questão? Conjunto imagem. Conjunto imagem. Do jeito que está, ou seja, considerando a função definida em R, né, domínio igual ao conjunto dos números reais, o conjunto imagem de F, o conjunto imagem da função F vai ser o quê? Vão ser todos os reais positivos, certo? Os únicos elementos aqui que não são imagens da função são os negativos. Eu só não vou ter gráfico da função na parte abaixo do eixo X. Mas acima do eixo X eu sempre vou ter, né, do zero em diante. Em outras palavras, né, obter o conjunto imagem da função é o mesmo que fazer o seguinte, é o mesmo que enxergar a sombra que o gráfico da função projeta sobre o eixo Y. Ou seja, se eu tivesse um holofote aqui, ó, se eu tivesse um holofote, ou lá do outro lado também, qual é a sombra que faria sobre o eixo Y? Qual parte do eixo Y ficaria sombreada, né? Do zero para cima. Até onde? Ora, sem fim. Sem fim significa o quê? Infinito. Então, ilimitado no sentido positivo.
porém limitado abaixo, né? Limitado inferiormente. O limite inferior aqui é zero. Abaixo do zero não tem sombra nenhuma, não tem imagem nenhuma. Então a imagem da função seria do zero a infinito, e o colchete no infinito é sempre aberto, sempre de costas, certo? E isso aqui eu também posso representar como reais não negativos. Por que eu chamei de reais não negativos? Boa, Rafael. Por que eu chamei de reais não negativos em vez de chamar de reais positivos? Porque se eu chamasse de reais positivos, eu estaria excluindo o zero. E aqui eu estou considerando o zero também. Então, o que são os reais não negativos? É o conjunto formado pelo zero e todos os reais positivos. Tá bom? Beleza. Se o zero não estivesse na imagem, ou seja, se de fato fossem só os reais positivos, eu deveria colocar o asterisco aqui para excluir o zero também. Mas não é o caso, tá bom? Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a seguinte brincadeira aqui, ó. Vou considerar a função agora com diferentes domínios, para ver como é que ficariam as respectivas imagens. Eu vou manter aqui, ó, o conjunto dos reais no contradomínio. Eu vou manter a sentença, né, que é módulo de x ao quadrado menos 4x, porém eu vou variar o domínio, eu vou modificar o domínio e em cada um dos casos eu vou analisar como é que vai ficar o conjunto imagem, tá? Então o primeiro domínio que eu vou considerar é o intervalo que vai de 0 até 2. Se o domínio da função fosse o intervalo de 0 até 2, qual seria a imagem dessa função? Não preciso fazer conta nenhuma, o gráfico já está esboçado, basta olhar no gráfico. Ora, se o domínio fosse apenas o intervalo compreendido, né, entre 0 e 2, qual é a parte do gráfico que eu teria? Ora, de 0 até 2, a parte do gráfico que eu teria seria a parte do gráfico que vai deste ponto até este ponto, certo? O gráfico teria começo e teria fim. O começo da curva seria a origem do plano e o término da curva, né, o ponto final, seria o ponto de coordenadas 2 e 4. Pois bem, se o gráfico fosse só essa curva aqui, ó, compreendida entre estes dois pontos, qual seria a sombra projetada no eixo Y? Né? Qual sombra essa curva produziria sobre o eixo Y? Ora, concorda que seria apenas a faixa que é de 0 até 4? Essa seria a sombra, portanto, a imagem, se o domínio da função fosse este intervalo, seria apenas o intervalo de 0 até 4. Beleza? Boa, Rafael. Isso aí, vai fechar o 10 aí na nossa avaliação, certo? Segundo caso, vamos considerar agora um outro domínio. E se o domínio fosse, por exemplo, o intervalo de menos 1 até 4? Estou modificando o domínio, tá? Agora, se a função estivesse definida neste intervalo aqui, se o intervalo de menos 1 até 4 fosse o domínio da função, qual seria a sua imagem? Qual seria o seu conjunto imagem? Bom, vamos lá. Se fosse de menos 1 até 4, mas aí eu preciso fazer o seguinte, né? Aí eu preciso agora calcular a imagem do menos 1 para saber qual vai ser a ordenada do ponto, tá? Então vamos fazer um exercício mental? Vamos fazer um exercício mental. A gente sabe que a sentença dessa função aqui é f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 4x. Ok. Eu vou substituir o x por menos 1 para obter o y correspondente, ou seja, para calcular a sua imagem. Substituindo o x por menos 1, vamos lá, exercício mental. O quadrado de menos 1 é 1, certo? Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. 1 mais 4 dá 5, cujo módulo é 5 mesmo, né? Ou seja, é que o gráfico aqui não está bem desenhado, né? Mas a imagem do menos 1 é 5, né? Então, esse aqui, tá?
Muito bem, se a imagem do menos 1 é 5, se o domínio da função fosse intervalo de menos 1 até quanto? Até 4, ó, de menos 1 até 4, eu teria o gráfico de onde até onde? Eu teria o gráfico começando neste ponto, que está no nível 5, aí, ó, vem até a origem, volta até o ponto de coordenadas 2 e 4, prossegue até onde? Até o ponto de coordenadas 4 e 0. Muito bem. Se o intervalo, então, se o gráfico fosse isso, qual sombra produziria sobre o eixo Y? A sombra seria do 0 até o 5. Então, a imagem, neste caso aqui, seria o intervalo que vai de 0 até 5. Tá bom? Beleza? Então, recapitulando aqui, ó. Se o domínio for de menos 1 até 4, o gráfico da função vai deste ponto, aí vai passear, ó, até este ponto. Muito bem. Essa curva aqui produz uma sombra sobre o eixo Y. Que sombra é essa? É o intervalo que vai de 0 até 5. Tá bom? Vamos ver mais uma situação aqui, ó. Mais uma situação. E se o domínio fosse o intervalo de menos 1 até meia dúzia? Se fosse o intervalo de menos 1 até meia dúzia. Bom, a imagem do menos 1 eu acabei de calcular, mas e a imagem do meia dúzia, hein? Como é que fica a imagem do meia dúzia? Vou ter que calcular. Então, vamos lá. Vamos fazer um outro cálculo mental aqui, para a gente calcular a imagem do meia dúzia? Vou substituir o x por meia dúzia na expressão para obter o y. Qual é o quadrado de meia dúzia? 36, certo? 4 vezes meia dúzia, 24, certo? Muito bem, 36 menos 24 dá 12, cujo módulo é 12 mesmo, certo? Cujo módulo é 12 mesmo. Então, se o domínio for até meia dúzia, o gráfico vai terminar no ponto de coordenadas meia dúzia, 12. X igual a 6, Y igual a 12, tá? Ou seja, o gráfico vai ser a curva compreendida entre os pontos de coordenada menos 1, 5, aí vai passear, ó, montanha-russa aqui, ó, vai, e vai subir até onde? Até o ponto de coordenadas meia dúzia, 12. E aí, nesse caso, qual vai ser a sombra projetada no eixo Y? Vai ser o intervalo de 0 até quanto? De 0 até 12. Tá bom? De novo aqui, ó. De menos 1 até meia dúzia. Então, o gráfico vai ser o quê? Ó? A gente vai fazer esse passeio aqui, ó. Vai até o ponto de coordenadas 6, meia dúzia. E aí a sombra sobre o eixo Y, então, vai ser o intervalo de 0 até 12. Pergunta! O esboço do gráfico, considerando os vértices da função, só funcionou porque ela era contínua. Mas o que aconteceria se a função não fosse contínua? Ó, se a função não fosse contínua, a gente iria trabalhar lá no ensino superior, tá bom? Eu posso tirar essa dúvida sua depois, em particular lá no fórum, é o Rafael, né? Lá no fórum, tá, Rafael? Só para a gente não perder o foco aqui. Mas, via de regra, no ensino médio, a gente só trabalha com funções contínuas, tá? Via de regra. Mas, de fato, poderia acontecer isso, tá bom? Depois, se você quiser, posta sua dúvida lá no chat ou lá no fórum que a gente esclarece. Só não vou comentar aqui nessa aula para a gente não desviar a atenção e não perder o foco, beleza? Tá bom. Uma última questão aqui que eu vou considerar é a seguinte, ó. É isso aí, pessoal, já está acabando. Uhul. Então, agradecemos aí a intervenção do nosso convidado especial. Já estamos caminhando para o desfecho aí da aula. E a última questão que eu proponho aqui é a seguinte: máximo e mínimo da função. Máximo e mínimo da função.
E aí eu vou aproveitar esses 3 casos que eu coloquei aqui, né? Essas 3 possibilidades de domínio. Em cada um desses casos, eu quero analisar o máximo, o valor máximo e o valor mínimo que a função atinge, tá bom? No primeiro caso, ou seja, considerando o domínio de 0 até 2, né? O gráfico da função vai ser apenas essa curva, e o ponto que está mais abaixo corresponde ao ponto de mínimo, que no caso é este. Portanto, o valor mínimo da função é 0. E o máximo da função é quanto? 4. Beleza, e aqui eu quero fazer uma ressalva, tá? Uma coisa é eu perguntar qual é o mínimo e qual é o máximo da função. Outra coisa, uma coisa diferente, é eu perguntar quando é que a função atinge esse mínimo ou quando é que a função atinge esse máximo. Por quê? Porque quando eu pergunto quando a função atinge o mínimo ou quando ela atinge o máximo, na verdade eu estou perguntando para qual valor de x essa função atinge o valor mínimo. Ou para qual valor de x essa função atinge o valor máximo. Por exemplo, nesse caso aqui, para qual valor de x a função atinge o valor mínimo? X igual a 0. Então, por acaso, o x para o qual a função atinge o mínimo também é 0. Mas veja, no caso do máximo aqui, ó, ela está atingindo em x igual a 2. Aqui, ó, x igual a 2. Então, são 2 questões diferentes. Uma coisa é eu perguntar qual o valor mínimo atingido pela função. Outra coisa é eu perguntar quando a função atinge o mínimo. Então, qual é o valor mínimo da função? 0. Quando ela atinge o mínimo? Em 0 também, por acaso. Tá? Qual é o valor máximo da função? 4. Quando é que ela atinge esse máximo? Em x igual a 2. Vamos ver aqui o segundo caso. Qual é o segundo caso? O segundo caso é este domínio aqui, ó, de menos 1 até 4. Pois bem, se for de menos 1 até 4, então o gráfico, de menos 1 está aqui, ó. Se for de menos 1 até 4, o gráfico vai ser a curva compreendida entre o ponto de coordenada menos 1 e 5 e o ponto de coordenadas 4 e 0. Nessa faixa, nessa região, qual é o mínimo atingido pela função? Ainda é 0. O mínimo ainda é 0. Aí eu pergunto, quando é que ela atinge o mínimo? Veja que agora eu vou ter 2 respostas, porque ela atinge o mínimo aqui, mas ela também atinge o mínimo aqui. Então ela atinge o mínimo em x igual a 0 e também em x igual a 4. E qual é o máximo da função? Ou seja, qual é o pico do gráfico? Qual é o pico que na física vocês chamam de crista, né? Não é isso? Então, qual é o pico da função? O pico agora não é mais o ponto que está no nível 4. O pico agora é o ponto que está no nível 5. Portanto, o máximo é 5. E quando é que essa função está atingindo o máximo? Em x igual a menos 1. Tá bom? São 2 questões diferentes. Quando atinge o máximo e qual é esse máximo? Quando é que ela está atingindo o máximo? Ela está atingindo o máximo em x igual a menos 1. É neste valor de x que se situa o ponto do gráfico mais alto. Agora, outra questão. Qual é esse valor mais alto, né? Qual é esse valor maior? É 5. Esse é o máximo, tá? E para a gente fechar, no terceiro caso, ou seja, considerando o domínio de menos 1 até meia dúzia, de menos 1 até meia dúzia, é que eu não esbocei a parte que vai até o meia dúzia, né? Mas a gente sabe que é o ponto de coordenadas meia dúzia e 12, né? Então, se eu fizesse, né? Vou fazer aqui fora de escala mesmo, tá? Mas o fato é que o ponto correspondente, o ponto de abscissa meia dúzia, tem ordenada 12. A gente já fez essa conta lá atrás, aqui, ó. A gente já tinha feito isso, tá?
Então, se o domínio for de -1 até meia dúzia, o gráfico será a curva compreendida entre os pontos de coordenadas -1, 5. Ó, vai fazer esse passeio aqui. E vai terminar onde? Aqui em cima, ó, no ponto de coordenadas meia dúzia e 12. Qual vai ser o mínimo? O mínimo não mudou, né, pessoal? O mínimo ainda vai ser 0. Onde atinge o mínimo? Vai atingir o mínimo em 2 lugares. Em x igual a 0 e x igual a 4, novamente. Beleza. Qual o valor máximo? Ah, mudou, hein? Agora o máximo já não é nem 4, nem 5. O máximo agora é 12. O ponto mais alto agora do gráfico é o ponto que está no nível 12. O máximo é 12. E quando é, ou onde é que atinge esse máximo? Atinge esse máximo em x igual a meia dúzia. Tá bom? Beleza, pessoal? Tá? Então, com isso a gente encerra a nossa revisão de função modular. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.